Bem, aqui estou para a nossa primeira semana na leitura da jornada da Bíblia. Vamos ler nessa semana de 4 a 10 de janeiro de 2021 alguns textos que nos dão um resumo da história da salvação, do plano de Deus, aquilo que o apóstolo Paulo chamou de mistério, uma vez no passado oculto, mas agora em Jesus revelado. Então vamos ler alguns desses textos, uma seleção que eu preparei para nos introduzir no grande projeto salvador de Deus. Mas antes, quero falar um pouquinho sobre a nossa jornada, nosso plano de leitura da Bíblia. Em conjunto estamos lendo. Por que em conjunto? Porque um ajuda o outro, responde a pergunta do outro, esclarece o outro, anima o outro. Quem sabe você possa formar um grupo no WhatsApp, usar a tecnologia para o bem, para a produção, para um animar o outro. Vou dar um exemplo aqui interessantíssimo, que eu soube só recentemente. Eu publiquei uma Bíblia chamada Bíblia Sagrada Bom Dia, publicada, na verdade, pela editora Sociedade Bíblica do Brasil. Quando eu estive em Fortaleza, na primeira igreja batista, eu fiz um convite, como sempre faço, vamos ler a Bíblia. E um grupo de irmãos liderados, é claro, por uma delas, fez um grupo de pessoas da igreja que não tinham ainda lido toda a Bíblia. E o presente para quem elas se cotizaram, etc., era um exemplar dessa Bíblia. Então, ao final, ganharam essa Bíblia. Então, todo mundo do grupo, era um grupo pequeno, mas aguerrido e consistente. Eu fiquei muito feliz em receber, inclusive, essa fotografia com a sua Bíblia Sagrada Bom Dia, em reconhecimento ao esforço que fizeram. Espero que estejam com a gente nessa jornada agora de 2021, 2022. Outra coisa que quero dizer é que o plano não segue assim, Gênesis, Apocalipse. Ele vai intercalando textos do Antigo Testamento com o do Novo Testamento. Por exemplo, a gente lê Levítico, mas como ler Levítico sem ter uma visão clara do seu propósito? É lendo Hebreus. E como entender Hebreus sem saber aqueles rituais, aquelas festas todas? Lendo Números. Então eu coloquei as duas leituras juntas. Quando chegamos, por exemplo, em Josué, Juízes, ficamos um pouco assustados com tanto sangue que é vertido ali. Então temos que ler Romanos para mostrar que o ser humano é isso aí mesmo, ele é pecador, o crime é uma constante por causa do pecado na nossa natureza, nossa história, a história da humanidade é assim. Os salmos eu dividi em várias categorias, vou colocando aqui ao longo também, então de tal modo que vamos lendo bem suavemente, quando menos percebemos 2 anos se passaram e lemos a Bíblia toda. Por exemplo, quando chega lá nos momentos dos reis de Judá, de Israel, confusão, o que é Judá, o que é... Eu separo os reis unidos, depois os reis do norte, os reis do sul, com os profetas ali encaixados, e vamos entendendo um pouco da história. Então este é o plano, não é cronológico, não é teológico, é uma mistura de tudo isso para tornar para você mais fácil a Bíblia. Então, nesta semana, nós vamos ler alguns textos, vou mencionar aqui, mas você tem por escrito, eu vou mais uma vez colocar aqui também esse conjunto de textos, essa seleção de textos que eu fiz. Mas aí você vai dizer, mas peraí, lá na frente, vai repetir, você vai ler de novo, mas agora você vai ler naquele contexto. Então, por exemplo, hoje nós vamos ler, essa semana, João capítulo 1, mas depois, quando chegarmos ao Evangelho de João, você vai ler de novo. Mas aqui você está uma espécie de lançamento, digamos assim, da Bíblia, ok? Então vamos lá. Então nessa semana vamos ler o plano, o projeto, o desejo de Deus para o ser humano. Vamos ler Gênesis 1 a 3, que mostra a beleza da criação e, infelizmente, também a queda. E já no capítulo 3 vamos ler a promessa do Messias. Então, depois disso, vamos para Isaías 52, 53, em que 7 séculos antes o profeta antecipa, parece que ele está vendo se desenrolar diante dele a cena do Calvário. Ele descreve Jesus, a sua situação, a sua humilhação, prometido em Gênesis 3. Aí depois vamos a alguns salmos messiânicos,
2, 22, 110, que falam da agonia, do sofrimento do Messias, nos termos próprios também do próprio Isaías, como já mencionado. Então, como é que se realizou? João capítulo 1, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E depois lemos Hebreus 1, 2 e 3, que nos falam, esses capítulos, de que houve uma promessa de que a palavra de Deus se realizaria, e ela se realizou não só num livro, mas numa pessoa, Jesus Cristo. Fica bem claro isso, por isso vamos ler nessa semana. Aí, como é que foi essa encarnação? Como é que Deus se fez gente? Filipenses 2, vamos ler. Para que ele veio? João 14. Não se turbem os seus corações, creiam em mim, creiam, não é? Esse texto. E terminamos com Apocalipse 21 a 22, que fala do ora vem Senhor Jesus, Maranata. Com isso nós completamos esta parte de lançamento da leitura, que é o lançamento também do projeto de Deus para todos nós. Desejo a você, então, uma boa leitura. Vamos começar tranquilos, portanto, olha, são 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 capítulos apenas. Dá para começar, até para adiantar a próxima semana. Então, para você, uma boa semana. Vale a pena ler a Bíblia. Então, eu quero usar o resto do meu tempo aqui para dizer por que ler a Bíblia. Devemos ler a Bíblia porque foi uma providência de Deus para nós. Eu gosto muito de dizer o seguinte: todos nós temos opiniões, e na Bíblia nós temos a opinião de Deus. E essa opinião não é algo subjetivo, mas é algo objetivo. Isso foi colocado claro na Bíblia. Então é uma providência de Deus. É um guia. É através da Bíblia que Deus nos mostra a sua vontade. Você sabe que às vezes as pessoas falam assim: se Deus aparecesse para mim e dissesse qual é a sua vontade, eu obedeceria. Gente, ele já fez isso. Na sua Bíblia, ele colocou exatamente a vontade dele. Eu faço uma estatística, claro, que é da minha cabeça, em que 99% da vontade de Deus ele já revelou. Só sobra 1%. E 99% ele já revelou, está na Bíblia. Só a gente lê, certo? Eu sei que você também tem uma pergunta, eu vou pegar então a resposta para você agora. Qual Bíblia você deve ler? Bem, você deve ler da que você quiser. Eu estou lendo essa aqui, publicada pela SBB, chamada Bíblia Sagrada, no caso letra gigante, mas pode ser qualquer letra. Aqui, ó, Nova Almeida Atualizada. Pegou a Almeida que nós estamos acostumados, o som nosso já sujo na nossa cabeça, e deu uma atualizada na linguagem, tirou o vós, colocou o tu, colocou a travessão nos diálogos, que nos facilita bastante, um travessão indicando ali. Então ficou muito boa, edição muito boa. Onde é poesia, colocou como poesia, eu achei isso bastante interessante. Você pode ler na que você quiser. Eu recomendo que você leia versões diferentes. Eu falei de recursos, só aproveitei que eu fui pegar a Bíblia para mostrar os recursos que eu tenho disponibilizado. Este é a Jornada da Bíblia. Você o encontra na minha loja como um volume impresso e também encontra na Amazon e Google Books, Apple, Kobo, em versão digital. Idem para Guiados pela Palavra, esse é o volume 1, que são as leituras do ano 2021, que são comentários devocionais. Além disso, estou publicando um livro do Nelson Galgu, que também faz um comentário a todos os capítulos da Bíblia. Uma potência, são vários volumes que não cabem num só, sem texto bíblico. Então é isso que são recursos, mas fique à vontade. Mas o plano você pode obter, repito, gratuitamente, basta me pedir, eu lhe envio. E na loja você pode comprar impresso ou virtual. O plano não está impresso este ano, esse biênio, pela dificuldade de fazer chegar às pessoas em função dos momentos em que ainda estamos vivenciando. Mas eu quero falar um pouco mais ainda sobre por que a gente deve ler a Bíblia. Eu falei um pouco do como, eu falei inicialmente que é uma providência de Deus, mas quero acrescentar aqui
alguns outros motivos. Eu falo, por exemplo, que a Bíblia nos salva. Ah, mas quem salva é Jesus Cristo. Sim, mas quem é que nos fala de Jesus Cristo? É a Bíblia. Então, esse guia, esta orientação. Também é importante ter em mente o seguinte: a Bíblia é um livro de promessas e advertências. Ou podemos inverter, advertências e promessas. Não é só de promessas. Também não é só de advertências. Tem gente que gosta só de falar da advertência, dos perigos. Não. A Bíblia é um livro da graça. E a graça, por vezes, inclui o elemento da advertência para a gente aprender a viver. Isso é a Bíblia. Então, as promessas que nós sabemos são incondicionais. Não importa o que nós façamos, ela vem. Essa promessa se cumprir. E as promessas são condicionais. Pede que façamos algumas coisas para que elas se realizem. É um ponto importante para a gente considerar aqui na nossa jornada de leitura da Bíblia. Penso que é importante também a gente entender um outro conceito, que é o conceito da revelação progressiva. Nós temos algumas dificuldades com o Antigo Testamento, por não entendermos que Deus se mostra a nós, mas leva em conta a nossa humanidade, a nossa condição, o nosso corpo, a nossa situação, e fala conosco de um modo que a gente pode entender e sussurra quando for o caso, ou até grita quando se faz necessário. Então, vejamos, naquela condição no deserto, ele fala de um modo, vamos dizer, mais duro, era um modo que matou, morreu, que se podia entender. Depois ele vai mostrando isso aos poucos, ele exige sacrifício, agora não exige mais. Temos que entender essa revelação progressiva da palavra de Deus. Mas agora eu quero de novo voltar ao território prático. Bem, primeiros recursos, você está vendo aqui, eu tenho muitos recursos, não é? Recursos impressos, recursos digitais, hoje cada vez mais digitais. Use os recursos, e há muitos bons recursos disponíveis para você. Que horas eu devo ler a Bíblia? Bem, aí é com você. Mas você tem que organizar a sua vida. Se você não organizar a sua vida, e ao falar em organizar a vida, já dou um elemento adicional à leitura. Se você é uma pessoa desorganizada e se organiza para ler a Bíblia, ganhou duas coisas. A sua vida toda vai fluir muito melhor, porque você se organizou e vai ler a Bíblia. Então, você tem que ler 15 minutos por dia. Qual é o melhor horário? Bem, eu acho que é de manhã. Que depois do dia a gente não tem mais controle, não é? Então, de manhã você acorda, digamos, eu acordo em cima do laço para ir para o trabalho. Bem, acorda 15 minutos antes. Vai morrer por causa disso? Talvez tenha que dormir 15 minutos antes também. Então, 15 minutos. Organize a sua vida. Um lugar bacana que você possa ler, fechado no escritório, na cozinha. Há pessoas que leem na cozinha. Quando preparam o café, ou tomam um café, estão ali lendo, sorvendo a palavra de Deus, depois orando. Isso é extraordinário, isso é maravilhoso, você sabe disso. Então, ficam aí algumas sugestões de ordem bastante prática. Eu gosto de pensar também que, às vezes, nós nos perdemos em algumas dificuldades. Digamos que eu desça agora, eu moro aqui no 8º andar, e eu desça para fazer uma caminhada, digamos. E eu começo a olhar os detalhes, eu posso até tropeçar, eu posso até olhar os detalhes, mas eu tenho que colocar os meus pés firmes no chão, senão vai dar zebra, certo? Então, eu digo isso porque às vezes a gente se perde em textos que não compreende. Ah, essa aqui eu não entendi, e fica encasquetada naquela coisa que não entendeu, mas perde o resto. Então, olha a paisagem, mas firme na estrada. E aqui eu tenho uma sugestão também prática. Estou juntando aqui o aspecto, vamos chamar, teológico, o aspecto prático. Se você vai ler juntamente comigo, leia dentro do calendário que eu estou lhe propondo. Sabe por quê? Você começa a ler comigo. Leu uma semana, 2, 3, 2 meses. Aí atrasou. Atrasou, você fica querendo recuperar o que você perdeu. Não volta mais. Então, não faça isso. Começou a ler, por alguma razão, não conseguiu no sábado recuperar a semana, no domingo não deu tempo,
e faz o seguinte, anota o que você não leu, aí depois você lê a daquela semana, que todo mundo está lendo com você, vai fazer as perguntas que você está fazendo, vai orar pelos motivos comuns a todos e guarda a sua dívida. Digamos que, vamos pensar na semana aqui, você não conseguiu ler o Apocalipse 21 e 22. Ok, marca lá, Apocalipse 21 e 22, deixa anotado. Na semana que vem, você consegue ler, fez uma viagem, ficou um tempo no ônibus, no avião, no navio, qualquer outra coisa, ou foi feriado, alguma coisa na sua vida. Estou devendo Apocalipse 21 e 22. Você vai lá e lê o Apocalipse 21 e 22. Você está em dia com a leitura da semana e também leu o Apocalipse 21 e 22 que você estava devendo. Porque se você ficar parado lá no Apocalipse 21 e 22, o que aconteceu? Todo mundo já está em Deuteronômio, você está em Apocalipse 21 e 22, que era da primeira semana. Então, tome esse cuidado. Então, eu estou dando aqui algumas sugestões de ordem prática, para que você possa ler, então, a Palavra de Deus. Então, você já talvez tenha me ouvido eu dizer o seguinte: a Bíblia é formada de, a vida é formada de 3 Ds. Primeiro D de desejo. Segundo D de decisão. Terceiro D de disciplina. Ok? Tiramos a Bíblia, vamos colocar em outra condição. Veja o meu caso aqui. Vou ficar de lado, fica melhor para você olhar a situação. Eu preciso desejar emagrecer, certo? Eu não decidi ainda, nem desejei. Eu falo, mas na verdade não desejei. Mas se você deseja emagrecer, passar no concurso, seja o que for, esse é o primeiro passo. Sem desejo, nada acontece. Mas só com desejo também, nada acontece. Você tem que dar o segundo passo, decisão. Eu desejo emagrecer, então eu decido emagrecer. E aí, você sabe o que isso implica. É algo que você coloca como uma meta, escreve, fala para os outros, faz um monte de coisa porque você tomou uma decisão que vai emagrecer. Desejar e decidir é como nadar e morrer na praia. Há um terceiro D, é o da disciplina. Se eu quero emagrecer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar uma meta. Eu estou com, no meu caso, 94, eu quero baixar para 90 quilos. Ok, então é uma meta. Bem, eu todo dia na hora do almoço eu como uma sobremesazinha, então vamos cortar, né? Não tem jeito, tem que cortar, cortei a sobremesa. Mas o que mais ainda? Eu tenho que cortar o refrigerante. Então, cortar o refrigerante, seja o que for. Aí eu vou emagrecer. Desejo, decisão, disciplina. Sem isso, nada acontece. Agora apliquemos a Bíblia. Todo cristão, toda cristã deseja ler a Bíblia. Algumas passam 50 anos e nunca leram. Eu já conheci muitas pessoas, mais de 50 anos de igreja, que não leram a Bíblia toda ainda, embora sempre desejassem. Tinha até uma certa culpa, porque o irmão, a irmã, ela já leu 20 vezes, ele não leu nenhuma vez. Que crente sou eu? É aquelas perguntas. Então, deseja. Você deseja ler toda a Bíblia? Estou aqui para fazer junto com você essa caminhada e ajudar você. Você decide, toma uma decisão, escreve, manda WhatsApp, e-mail, gente, olha, eu vou ler a Bíblia e agora esse ano eu vou conseguir, eu vou ler toda ela e tal. Se comprometa, publique isso, cria sei lá, um grupo, cria um blog, põe o rosto na rua, pessoal, e aí, como é que tá? E a leitura, hein? Aí você, é uma decisão, é uma estratégia de se comprometer publicamente. E aí vem o terceiro T, a disciplina. Quanto tempo eu gasto no WhatsApp? Quanto tempo eu gasto na televisão? Quanto tempo eu gasto
na conversa? Quanto tempo eu gasto dormindo? Ok? É isso. Você vai tirar da onde? Tire de onde for possível. Corte um pouquinho, só 15 minutos. E é só alegria. Faça isso. Corre o abraço. Final de 2022 eu vou lhe mandar um lindo certificado, gratuitamente. Eu terminei de ler a Bíblia toda. Já posso colocar seu nome aqui na lista? Vamos ler juntos a Bíblia, então? Eu sou Israel Belo de Azevedo e este é o meu prazer. Eu convido a você para ter o mesmo prazer, o prazer da palavra de Deus. Lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, para fortalecer os nossos corações e as nossas almas e os nossos corpos também. Vamos juntos? Leitores, leitoras da Bíblia. Este é o ano